Conversas Cruzadas. Muito boa tarde, ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois da meia-noite. A economia portuguesa cresceu 2,8% no primeiro trimestre deste ano, depois de ter crescido 1,4% em 2016. Mas há, por exemplo, especialistas a sugerir que a banca empresta mais, mas não o suficiente. O dinheiro em depósitos é superior ao crédito, o que poderá ser sinal de liquidez a mais. Haverá então um sistema financeiro a mais para a economia real a menos? Que influência teve o processo de ajustamento para a poupança de empresas, do Estado, das famílias? São duas das perguntas para este Conversas Cruzadas, que hoje se desliga da agenda diária e semanal e tenta projetar um olhar mais intemporal sobre poupança e financiamento da economia portuguesa. Poupança e financiamento da economia portuguesa, justamente o título de um livro publicado há 2 meses, edição Imprensa Nacional Casa da Moeda e da autoria dos professores universitários Fernando Alexandre, Luís Aguiar Conraria, Pedro Bação e Miguel Portela. Nesta emissão, convidado o professor Fernando Alexandre, professor da Universidade do Minho, investigador da área da macroeconomia e política económica, antigo secretário de Estado adjunto do MAI, que se junta excepcionalmente ao professor Luís Aguiar Conraria, economista, e ao Dr. Nuno Botelho, jurista e empresário, aqui no painel residente, que conta ainda regularmente com Manuel Carvalho da Silva e José da Silva Peneda. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde. Professor Fernando Alexandre, há mesmo sistema financeiro a mais para a economia real a menos? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Dizer isso desta forma é um bocadinho complicado, ou seja, nós neste momento o que temos é um problema muito sério ainda na banca, que se tem vindo a resolver. A crise da economia portuguesa é uma crise de excesso de endividamento, ou seja, ainda hoje a economia portuguesa continua a ser uma das economias mais endividadas do mundo. As empresas portuguesas são das empresas mais endividadas do mundo, o Estado português está entre os mais endividados do mundo e as famílias também têm um problema de endividamento. Este endividamento foi canalizado em grande medida através do sistema financeiro, ou seja, quando nós falamos de um problema no sistema financeiro, em particular no sistema bancário português, estamos a falar de crédito que foi dado em particular às empresas e que os bancos têm dificuldade em recuperar, o que quer dizer que os bancos colocaram o dinheiro, em muitos casos, no sítio errado. E esse problema não está resolvido, ou seja, os bancos tinham um modelo de negócio que fundamentalmente canalizou o crédito para a habitação, no caso das famílias, que em geral representava 60% da carteira dos bancos, e depois nas empresas para o setor da construção e para o setor imobiliário. E por isso aqueles setores que hoje em que a economia portuguesa está muito focada e que no fundo estão a fazer crescer a economia portuguesa, que são os chamados setores transacionáveis, foram setores que não foram privilegiados pelo setor financeiro e pelo setor bancário, ou seja, a banca não teve capacidade ou interesse ou incentivos para colocar o banco, para colocar o dinheiro, para colocar o crédito nesses setores. E hoje são esses setores que estão a fazer crescer a economia portuguesa, ou seja, a economia portuguesa está a crescer fundamentalmente a partir do setor exportador. Em grande medida na indústria transformadora e também no turismo. E quando nós olhamos para aquilo que é o crescimento da economia portuguesa e para as empresas que estão a crescer mais, são precisamente as empresas que têm uma melhor situação financeira e são as empresas que beneficiaram menos do apoio ou do financiamento por parte da banca. Ou seja, este problema do sistema financeiro foi apenas um problema, não necessariamente o mais complexo que identificaram no livro de que é coautor. Que outras grandes questões o livro percorreu? Ou seja, nós olhamos para o financiamento da economia ou seja, a crise da economia portuguesa é uma crise de endividamento. E numa economia que está muito endividada e que tem dificuldade de acesso aos mercados externos, a poupança, ou seja, a capacidade de gerar recursos internamente para financiar o investimento, torna-se crucial. Aquilo que nós conseguimos nos últimos 5 anos é uma coisa extraordinária, ou seja, em certa medida. Nós vamos ter... Disse nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, sim. Ou seja, nos últimos 5 anos nós estamos a balança corrente equilibrada, ou seja, a recuperação da economia portuguesa começou em 2013. Via programa de ajustamento. Não é via programa, é apesar do programa de ajustamento. Ou seja, a recuperação começa ainda antes de terminar o programa de ajustamento. Ou seja, a economia portuguesa, o desemprego em Portugal... Começa a baixar aí. O desemprego em Portugal atinge o ponto máximo em janeiro de 2013. Exato. O desemprego em Portugal está a cair desde janeiro de 2013. A economia portuguesa começou a crescer no último trimestre de 2013. Ou seja, este crescimento que nós temos agora
surgiu no final de 2013. Ou seja, é um processo de recuperação depois de uma quebra brutal do PIB e de um aumento extraordinário do desemprego em 2011 e 2012, não é? E ainda na primeira parte de 2013. Agora, nós neste momento temos um processo de recuperação e o financiamento da economia, ou seja, para nós crescermos com o estoque de dívida que temos acumulado nos diferentes setores, nós vamos ter necessariamente, ou seja, vamos ter que investir e vamos ter que gerar recursos para investir. E por isso é fundamental que a poupança a recupere, porque a poupança, apesar de tudo, continua em valores muito baixos. A poupança das famílias é das mais baixas do mundo. Mas o incentivo à poupança também continua a ser baixo, na minha opinião, não é? Que é outro drama que continuamos a viver hoje, com taxas de juros baixíssimas, com a insegurança que as famílias sentem. Estou a perguntar, e estamos a falar sobre isso, sentem nomeadamente no sistema bancário e na incapacidade ou capacidade ou incapacidade da banca de assumir os depósitos acima de 100 mil euros. Eu propunha que o professor Fernando Alexandre respondesse essa questão já a seguir, porque tinha aqui, passa a expressão engatilhada, uma para si. Quando se pergunta a um empresário quais são as principais dificuldades de financiamento, porque é que não cresceu mais nos últimos tempos, que respostas são mais frequentes? Ou, enfim, começando por si, que respostas daria? As dificuldades de financiamento existem, fundamentalmente às empresas, como foi dito pelo professor Fernando Alexandre anteriormente a mim, porque de facto durante anos a banca alavancou-se em modelos de negócio que, a meu ver, não eram os melhores e neste momento sofrem os seus passivos de crédito mal parado, nomeadamente o setor imobiliário, que está a pesar muitíssimo em todos os balanços dos bancos. Isso leva-nos a uma questão que eu já aqui aflorei em programas passados, que deveria ter sido repensada ou refletida por parte do Estado, o papel da Caixa Geral de Depósitos como alavancador, financiador das empresas de bens transacionáveis, daquelas empresas do qual esta região, a região norte, vêm daqui, fundamentalmente oriundas daqui, do setor têxtil, do setor do calçado, do setor do vestuário, do agroalimentar, dos vinhos, ou seja, daqueles setores que hoje, como foi dito e bem anteriormente, estão a dar cartas e que estão a ajudar a nossa balança comercial a equilibrar-se nos últimos anos. Efetivamente, tem sido muito difícil à banca financiar este tipo de negócios, foi durante muitos anos, hoje em dia continua a ser difícil porque também, como os passivos dos bancos, como os balanços dos bancos estão sobrecarregados de crédito mal parado, hoje em dia, para emprestarem, a banca está a pedir garantias aos empresários que, no meu entender, são absolutamente excessivas. Pedem um aval do cão, do gato, do primo, do periquito e que, de facto, hoje em dia vivemos um drama nas empresas, que eu tenho falado muitas vezes sobre ele, que as empresas deixaram de ser de responsabilidade limitada. Hoje em dia as empresas são todas elas de responsabilidade total, absoluta e inequívoca. Quem for doido, hoje em dia, e digo a expressão medindo as palavras, quem for doido para ir buscar recursos à banca para investir, tem que estar muito certo, muito seguro do investimento que vai fazer, porque as análises de crédito dos bancos são absolutamente draconianas e, portanto, aquilo ou bate exatamente nos parâmetros que, de facto, a banca quer e, além disso, as garantias são absolutamente excessivas. Portanto, isto leva-nos a três questões. As garantias, o papel da Caixa e depois a necessidade ou a existência ou não de projetos viáveis. Tudo isso junto cria, de facto, aqui um caldo muito difícil para a banca e para as empresas financiarem. Mas concorda com o professor Fernando Alexandre quando ele diz que... Por isso é que temos empresas muito alavancadas em crédito, umas, e que não conseguem respirar, e temos outras com bons projetos que não têm acesso a crédito. Em Portugal não há ainda também capital de risco suficiente para dar resposta a determinadas questões. Isso também me parece um ponto importante que podemos aflorar a seguir, que penso também é aflorado no livro. E, portanto, temos aqui, de facto, questões... Vamos começar então pelo papel da banca. A difícil situação da banca obriga as empresas a financiarem, enfim, parte do seu investimento com poupanças internas, em muitos casos. Ou seja, há um lado que é bom. Ou seja, se há um problema na economia portuguesa foi que
os investimentos foram, em muitos casos, financiados totalmente pela banca. Ou seja, Exato. é preciso que os empresários se atravessem. Claro. Ou seja, é preciso olhar para o tipo de garantias que colocam, mas do ponto de vista dos incentivos... E parte deste comportamento aquele senão dia não são Nuno empresários. Botelho... Senão não são empresários. Eu sou favorável ao risco e, como empresário que sou, defendo isso. Parte e é isso deste que tenho aplicado na minha comportamento dos vida. bancos decorre daí, dos erros que foram cometidos. Sim, porque foram aplicadas regras para determinados investimentos que se revelaram absolutamente desastrosos e investimentos e a banca canalizou para investimentos que não eram tão reprodutivos assim quanto isso e com a bolha imobiliária tendo rebentado surgiu ali um problema inegável. Eu costumo chamar a isto, ou seja, este período que nós tivemos até à crise foi uma enorme oportunidade perdida pela economia portuguesa. Exatamente. Isto é, nós tivemos recursos e uma possibilidade de financiamento como nunca tínhamos tido. É verdade. Ou seja, foram milhares... Estamos a falar de mais de uma década perdida? Não é necessariamente perdida. Eu também não gosto de colocar as coisas assim porque as economias são dinâmicas e se nós olharmos para, mesmo na dívida do Estado, onde também há muitos casos de dívida de dinheiro que foi desperdiçado. Mas também há investimento bem feito. Mas se nós olharmos para o país hoje, se olharmos para o país mesmo há 10 anos ou há 15 anos... Do ponto de vista das infraestruturas... E não só, e do capital humano, e dos serviços públicos, não tem comparação. Hoje o país, apesar de tudo, ou seja, nós não tivemos capacidade, ou seja, e depois podemos falar um bocadinho disto, seja do ponto de vista das políticas públicas, seja do ponto de vista das políticas de atribuição de crédito por parte dos bancos, a economia portuguesa tinha que fazer uma mudança estrutural porque teve uma fase de desenvolvimento em que os serviços públicos, os próprios serviços financeiros, a construção, o comércio, tinham naturalmente de crescer, porque as cidades estavam a crescer, estávamos a criar uma sociedade de consumo de massas, ou seja, havia um conjunto de serviços públicos que era preciso universalizar, o acesso à educação, o acesso à saúde, à justiça, a tudo isso, e por isso houve um crescimento numa primeira fase, assente num conjunto de setores que tinha que acontecer, estruturais. Mas depois nós tínhamos que fazer a mudança para outro tipo de setores, seja do ponto de vista das políticas públicas, quer fosse também do ponto de vista da atribuição de crédito, nada foi feito nesse sentido, isto é, quer o Estado continuou a definir políticas, a implementar políticas que favoreciam os setores não transacionáveis, isto é, os setores que tinham mais poder económico e mais poder político. E reivindicativo, claro. E o setor dos transacionáveis, ou seja, ligado mais aos setores exportadores, seja do ponto de vista das políticas públicas, seja do ponto de vista da atribuição de crédito, não tiveram a capacidade, não beneficiaram disso. Ou seja, E aí houve, e eu acho que esta é que é a grande questão, e se quiser daqui a um pouco falar um bocadinho do crescimento que se está a ver na economia portuguesa nos últimos anos. Também a consequência do investimento que foi feito nessa área. No turismo, por exemplo, foram preparados um sem número de infraestruturas. O ponto aqui é, nós temos é um processo, ou seja, a economia portuguesa não cresceu mais depressa porque não teve capacidade de se transformar. E não se transformou porque os setores mais poderosos mantiveram, digamos, as políticas ao seu serviço. O que é uma coisa natural, isto acontece em todos os países, em todas as democracias. Mas a mudança depois tinha que ser feita. E o Estado não teve essa capacidade, o poder político não teve essa capacidade, nem teve essa visão. Mas os empresários estão a ter. Quando as empresas estão a ter. Eu acho que as empresas estamos a falar do quê? De monopólio? Estamos a falar dos setores não transacionáveis. Estamos a falar que são protegidos no mercado interno. Por exemplo, do papel que a PT teve. Pode falar da PT, pode falar do setor da construção, pode falar do setor imobiliário, ou seja, pode falar de um conjunto de serviços públicos da própria banca. Ou seja, tem um conjunto de setores que, veja uma coisa, o poder que eles tiveram, e nós vemos hoje, infelizmente, há um conjunto de consequências que estão a ser vistas, no conjunto que eram as grandes figuras da economia portuguesa antes da crise financeira, olho para eles hoje e veja, de facto, depois de outro ecossistema, surgiu outro ecossistema. Ele não surgiu, ele já está aí há muitos anos. Veja uma coisa, as empresas portuguesas não têm os resultados agora por as mudanças do ano passado, ou de há 2 anos, ou de há 5 anos. Há um processo que está a ocorrer desde meados dos anos 90, só que tem sido lento. O processo de internacionalização de uma empresa, e aí o Nuno pode falar muito melhor do que eu, é uma coisa que leva anos de preparação, ter uma equipa comercial, ter produtos capazes de responder à exigência dos mercados externos. Demora muitos anos. E por isso, este processo era um processo... O que acontece é que, apesar de tudo, este processo foi sempre muito pouco apoiado pelo Estado. Na hora da decisão, o Estado, quando tinha que decidir, metia sempre... Era o Euro, com os 10 estádios, era o Polis, era a parque escolar. Ou seja, o Estado arranjava sempre uma forma... E agora é a reabilitação urbana, como se o mercado não pudesse... Era a aposta no Brasil e a compra... São erros colossais, isso são erros, há erros de estratégia. Não, mas apesar disso... Deixa-me só dizer isto. Isso são erros mas de visão. A questão é que não houve visão em Portugal para perceber que a economia portuguesa
O modelo que tinha sido seguido estava esgotado, ou seja, nós não podíamos continuar a fazer autoestradas, a fazer túneis, a fazer pontes. Não, isso não dava nada. Ou seja, gastava, ou seja, tem um investimento. Quando olha para o efeito do investimento no crescimento da economia, tem dois efeitos. Há o efeito que é na procura, ou seja, hoje faz uma ponte, a economia cresce mais porque foi construída uma ponte, mas a seguir o efeito desse investimento só se repercute na economia se fizer crescer a economia. Claro. Ora, se a ponte não gera tráfego, se no fundo não gera benefícios do ponto de vista social e económico, o efeito é zero no crescimento e aquela ponte passa a ser um peso e não um ativo para a economia. Mas as empresas, por exemplo, quando eu falava aqui das empresas da região, é um pouco isso, que sofreram fruto da reestruturação, por exemplo, nos têxteis, que de repente viram-se em completa concorrência aberta com outros mercados, que tiveram que se reinventar. O mesmo se passou com o calçado, em que, apesar do Estado, apesar de não ter havido nenhuma política para isso, estes empresários, estes empresários, houve fundos comunitários, houve de facto, mas não houve, houve pouca estruturação da questão, mas apesar disso, eles conseguiram unir-se, eles conseguiram juntar-se e conseguiram exportar, trabalhar e hoje em dia são o motor desta nossa economia. Sem dúvida. São eles os heróis desta economia. Eu queria, para voltarmos a página nesta questão da banca, perguntar-vos que saída antecipam para este problema. Enfim, na zona euro terá havido muito entendimento de que a crise bancária decorreu do excesso, enfim, de crédito, surgiram alterações regulatórias. Como é que se sai daqui? Acelerando o reconhecimento de perdas nas carteiras de crédito? Aliás, no fundo, temos agora uma exigência de maior solvabilidade, mas que levaram a um excesso de capacidade instalada. Daí a pergunta inicial. O que a banca vai ter que fazer, e no fundo estas duas questões estão ligadas, ou seja, a reestruturação da banca e a reestruturação da economia portuguesa, só para terem uma ideia, nós temos mais de 20% das empresas portuguesas são aquilo que se chama zombies. Isto é, são empresas que continuam vivas, estão ligadas à máquina, basicamente porque o banco não quer reconhecer imparidades e mantém a empresa viva, digamos assim. E o que o banco tem que fazer, o que os bancos têm que fazer é analisar esses casos que é o peso que eles têm no balanço e ver que empresas é que têm que deixar morrer e que empresas é que têm que revitalizar. Claro. Porque há muitas empresas que estão numa situação difícil, porque se endividaram em excesso, mas que são viáveis. Sim. São viáveis. E há outras que não. Há outras que distorcem a concorrência. Que distorcem a concorrência. Porque estamos a falar, às vezes, praticam preços de mercado absolutamente lamentáveis e diante de outros que cumprem e que não conseguem. E é esta capacidade que, ou seja, mais do que o banco mau, e felizmente isto hoje começa a ser consensual, mesmo ao nível do governo novo se dizer isso, ou seja, a ideia do banco mau caiu, que me parecia que era uma má ideia. Eu também acho. A ideia que começa de facto a vingar é que aquilo que os bancos têm que fazer é olhar para a sua carteira e deixar morrer um conjunto de empresas e revitalizar outras. Claro. Mas só para terminar, o que é que isto exige? Tem a ver com aquilo que o Nuno estava a dizer. Isto exige capacidade de avaliação de projetos. Exatamente. Que é um modelo de negócio dos bancos diferente daquilo que eles tinham, Claro. em que eles davam o crédito porque havia uma habitação, ou porque garantia, havia um terreno. O cão, o gato, o carro. Em muitos casos aqui, o que há é um projeto. Exatamente. Ou seja, há contratos de exportação. Um conceito, uma ideia. Estamos mais à frente, mas Exatamente. normalmente estamos mais à frente nisso. Mas a questão é que não há um colateral evidente. Porque se eu tiver uma máquina de fazer rolhas, essa máquina serve para fazer rolhas e o banco não quer... Será talvez interessante recordar aqui uma história, enfim, do dono de uma fábrica de colchões no Minho, que terá ido a um banco para solicitar um financiamento e saiu de lá com uma proposta para renovar a frota automóvel. É isso. Porque o Mercedes é um colateral, é uma garantia. Eu pessoalmente já tive um caso parecido. Também é inacreditável. Isso já me aconteceu. Isso já me aconteceu a mim, pessoalmente. É uma loucura. E portanto, quando assim é muito difícil nós continuarmos a combater isto. Eu falo nisto, não estou, obviamente, há bons e maus empresários, como tudo na vida, e não estou aqui a enaltecer só as virtudes, porque há bons e maus exemplos. Mas, de facto, alguns empresários do nosso país mereceriam uma estátua pelo trabalho que desenvolvem no alavancar de negócio, no trazer riqueza, porque de facto é muito difícil, eu diria, apesar do Estado, e enquanto o Estado, que é outro problema que também é aflorado aqui, nós devemos refletir, há Estado a mais. O Estado é pesado demais, o Estado tem ineficiências a mais,
o Estado obriga-nos a canalizar recursos para a sua máquina que não eram necessários e que, se fossem disponibilizados para a economia e fossem distribuídos pela economia, poderiam fazer muito mais pela criação de riqueza, pela criação de emprego e, de facto, pela diminuição também de impostos. Nuno Botelho, portanto, e não há contradição entre o facto do regulador na Europa, enfim, dos bancos centrais, até do próprio BCE, não terem criado condições para uma redução gradual e progressiva dos fundos próprios dos bancos, pelo contrário, exigindo o reforço desses fundos. Enfim, os nossos ouvintes lembrar-se-ão dos testes de stress, ainda não há muito. Enfim, ou seja, um ajustamento que estaria depois mais em linha com o próprio paradigma que parece estar a ser defendido pelo próprio BCE. O que há hoje é o reconhecimento de um erro, mas não foi só na Europa. Exatamente. Os bancos, durante anos, natureza, a nível mundial, andaram a canalizar erradamente recursos para negócios não viáveis. Não, e sem terem, no fundo, capitais próprios. Mas até onde pode ir aqui a intervenção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capacidade de gestão nos bancos. Exatamente. Ou seja, a questão é, os técnicos que estão lá se têm capacidade de fazer isso ou não. E análise aquilo que eu lhes estou a dizer, que já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes a pessoas do setor, é que eu tenho dúvidas que na banca essas competências existam. Quer dizer, há muita gente boa na banca, claro, mas a maior parte das pessoas que estão na banca foram treinadas para um modelo de negócio diferente. Ou seja, era o crédito à habitação, o crédito ao consumo, o crédito imobiliário. Meus senhores, e esses erros estão de novo a ser cometidos agora neste período de recuperação do crescimento económico ou não? Não, é difícil. Não só os bancos não têm muito espaço, de facto, aquilo que o Nuno estava a dizer. Hoje a atribuição de crédito eles têm um modelo, metem os números e sai o resultado e são neste momento são bastante rigorosos. Ou seja, isso neste momento não existe. Está-me a dizer que é quase uma atribuição de crédito por algoritmo, por ação do algoritmo. Não tenho dúvidas. Aliás, ali não interessa nada se for o A a propor ou o B. A questão que se coloca aqui, da pessoa, a capacidade da pessoa. A questão que se coloca aqui é que os algoritmos ainda não estão preparados, podem vir a estar, mas ainda não estão preparados para ir avaliar uma determinada empresa aqui numa cidade qualquer, não vou estar a dizer nomes, e ver a qualidade dos gestores e o potencial do mercado e a qualidade do produto. Ou seja, isto exige um tipo de... Onde é que entra aqui o fator risco? Não, o risco está em todo lado, mas a questão aqui é que as pessoas aqui não podem fazer isso dentro da agência bancária. São pessoas que estão no terreno e têm que conhecer muito bem os negócios. Claro. Ou seja, e a banca não está preparada para isso. Ou seja, existem pessoas a fazer isto, claro, pessoas boas, mas também existe, por exemplo, aqui, aquilo que nós vemos muito, isto também está documentado, é que há muito crédito que depende, as relações pessoais, por exemplo, são importantes. Sim. Até do ponto, isto depois há esta dificuldade. Pois há distorções, não é? Por um lado, o banco tem que conhecer as empresas, mas depois também quando conhece fica com uma relação muito próxima, também acaba por distorcer muitas vezes. Exato. E nós vimos a decisão. Passado erros cometidos por fruto da demasiada conivência entre a banca e continuam a existir. Continuam a existir. Coisas... O Dr. Nuno Amado esteve em Braga a semana passada. Sim. E falou claramente, usou a palavra, foi a palavra que ele usou, amiguismo. Exatamente. Há muitos casos conhecidos de amiguismo, em que o crédito foi dado por amiguismo e não por avaliação de... Eu já falei aqui do caso da Caixa de Depósitos. O líder do BCP, também com uma trajetória muito grande. Mas não com ele. Sim, não com ele. Ele esteve no Santander, que é um dos bancos que não tem problema. Justamente no Santander, é isso que eu ia referir. Justamente. Isto é um ponto importante, seja no que for. Quando alguém está a gerir uma coisa que está mal... geralmente essa pessoa, o que fez a asneira já saiu. Pois é. O que lá está a corrigir. Eu falava nisso há dias. Aliás, ele foi contratado. A Caixa de Depósitos, eu falava nisso. Claro. Lá está, não tem culpa daquilo que se passou anteriormente. Está a resolver. Está a tentar resolver. Não é? Porque o que aconteceu antes foi grave demais. O Horta Osório no Santander. Sim, fez um bom trabalho. O Santander é um banco que não tem problemas. Claro, a prova de bala. Nuno Botelho, papel da introdução do euro nas taxas de poupança, e vamos já ouvir Fernando Alexandre sobre isto. Foi fundamental. Agora, o que eu acho, as taxas de poupança... Mas não foi num certo sentido, enquanto empresário, não foi não trouxe em si riscos que na altura não foram completamente avaliados? Sim, com certeza. Eu acho que nós desprezamos um bocado e menorizamos essa questão. Mas as taxas de poupança em Portugal foram decrescendo ao longo diria eu, da década de 80, inícios de 90, foram decrescendo, foram caindo, tal como também podemos analisar no livro. Eu estou aqui a fazer publicidade e bem, porque o livro merece ser lido. Na essência, o objeto desta emissão. Portanto, mas, de facto, tal como podemos analisar isso no livro agora, para a publicidade ser completa, eu recordo, sobretudo para os ouvintes que só agora chegaram, que o pretexto para esta emissão é o livro Poupança e Financiamento da Economia Portuguesa, a edição Imprensa Nacional Casa da Moeda e da autoria dos professores universitários Fernando Alexandre, Luís Aguiar Conraria, Pedro Bastão e Miguel Portela. Mas esse dado
as baixas taxas de poupança foi algo que foi sendo menosprezado e completamente esquecido pelos sucessivos governos que fomos tendo. E foi-se acentuando na década de 90 e este século, do século XXI, foi absolutamente lamentável tudo o que se tem passado. E, portanto, claro que para isso contribuiu, e voltamos a falar outra vez, a banca nada fez para conseguir fidelizar poupanças e, portanto, quer as famílias, quer as empresas terem taxas de poupança. As empresas foram convidadas Nuno a Botelho, investir... permita-me uma provocação, mas não está a assestar exageradamente as baterias na banca? Onde é que fica neste processo o papel das empresas, o papel das famílias? Eu ia agora aí, que é, quer o Estado, quer a banca, canalizaram as suas políticas para... de facto haver uma sociedade de consumo e de crédito fácil, que levou depois ao rebentar desta crise. As pessoas limitaram-se a fazer contas e a pensar, e as famílias e os empresários a pensar, ora bem, se eu em vez de pôr aqui recursos meus, for à banca, fica mais barato e eu posso ir... as pessoas não são estúpidas, as pessoas fazem contas, sejam as famílias em casa, sejam os empresários, toda a gente sabe fazer contas e, portanto, naturalmente foi atrás do maná que lhes foi sendo oferecido. Sim. E proporcionado, oferecido, entre aspas, proporcionado. E, portanto, desse ponto de vista, foi uma oportunidade de mercado que foi surgir. Agora, levou a excessos em que, a certa altura, determinados empréstimos eram concedidos sem garantia suficientes, sem de facto, base nenhuma de sustentação. A pessoa comprava, as famílias compravam a casa e levavam também de brinde um crédito para mobilar a casa e para comprar o carro. E para garantias que, como vimos aqui, os brancos já regressaram. Exatamente. Desse ponto de vista, a culpa e o odioso não pode ser posto em cima do consumidor nem do empresário, que recorreu naturalmente àquilo que o mercado lhe proporcionava. Que contexto internacional favorece este endividamento? Mas desse ponto de vista, a nível internacional, também foi o mesmo. Era esse justamente o ponto. O nosso cenário não foi a redução da poupança. Tivemos a globalização financeira, tivemos, no fundo, um contexto em que permite que o investimento e a poupança se desligasse quase da realidade nacional. Sim, mas já agora, a propósito de investimento e de poupança, há um aspecto que é muito importante, que nós referimos no livro, é que o endividamento da economia portuguesa foi feito não para financiar mais investimento, exatamente, mas para compensar a quebra na poupança. Exatamente. Porque o investimento em Portugal está a cair desde o ano 2001. Nós andamos preocupados com o investimento e temos de estar preocupados com o investimento, mas o investimento em Portugal está a cair desde 2001. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que uma economia, quando se endivida porque está a investir, isso pode ser bom. Ou seja, o endividamento pode ser benigno, porque eu invisto, depois se o investimento for reprodutivo, exatamente, eu vou ter crescimento e vou ter retorno e vou poder pagar o crédito que contraí. O problema é que grande parte do endividamento em Portugal foi para compensar a quebra na poupança das famílias, das empresas e do Estado. E outro aspecto que nós salientamos no livro, que já agora também gostava de dizer que foi feito para a Associação Portuguesa de Seguradores, é que quando nós olhamos em termos agregados para estes setores, os dois setores, até à crise financeira internacional, que mais contribuíram para isso, ou que basicamente explicam a totalidade do endividamento externo, são as empresas e o Estado. Porque as famílias, apesar de terem uma taxa de poupança baixa, a poupança que elas geravam era suficiente para o investimento que faziam. E por isso as empresas, e isto é um caso único dos 4 países que foram resgatados. Não há mais nenhum que tenha este padrão. Empresas e Estado. Aproxima-se a Espanha ali numa determinada fase, mas nós foi o período todo desde o ano 2000. Ou seja, a nossa baixa taxa de poupança e as necessidades de financiamento decorreram dos problemas das empresas e do Estado em grande medida. Agora, as empresas têm uma taxa de poupança muito baixa, que é de facto das mais baixas do mundo, mas há aqui um aspecto que é muito importante, que é, de facto, a crise da economia portuguesa, o tempo que ela tem durado, rompeu com aquilo que foi um período de grande crescimento de mais de 4 décadas. Ou seja, para todos nós, foi surpreendente a economia portuguesa ter deixado de crescer. Quando nós entramos, quando o país estava de tanga, quando o Primeiro-Ministro na altura, Durão Barroso, referiu, o que as pessoas diziam, e eu lembro de ter muitas discussões académicas sobre isto, é que aquilo era mais uma pequena crise como nós tínhamos tido em 92, 93. E em 2005 depois já vinha a recuperação. E depois, em 2007, as coisas estavam a correr bem e veio a crise financeira internacional. E nós andámos sempre aqui a adiar a compreensão da natureza da crise da economia. Ou seja, os riscos destes desequilíbrios, e apesar de tudo falou um pouco da pressão externa, a responsabilidade externa há também nisto, foram desvalorizados pelos decisores de política económica? Claramente. Completamente. Tal como eu referia anteriormente. Eu acho que isso foi um dos grandes erros
da atual situação a que chegamos. Haveria a possibilidade de termos tido mecanismos de alerta, quer no quadro da União Monetária, quer do ponto de vista da política orçamental eu gostava própria? de trazer aqui só um tema, uma questão que me parece também importante, embora não esteja aqui não tenha sido aflorada, que eu ao analisar isto estava a pensar e me parece. O facto do nosso país também ser tão, é um tema que a mim me diz muito, ser tão centralista, levou a que também todas as políticas públicas e de financiamento foram pensadas muito em função e a partir de Lisboa. Portanto, não foi olhado à realidade, por exemplo, da região norte, por exemplo, de onde saem, como eu digo, 50% das exportações saem daqui. Não houve grandes políticas públicas de pensar isso. Se nós pensarmos que um investimento público importante, como a reformulação e reestruturação do Porto de Leixões, só há dias é que foi anunciada e é há muito desejada e necessária, de onde saem cerca de 50% das exportações portuguesas, é absolutamente lamentável. Se nós pensarmos bem, e no papel que teve o Porto de Leixões quando houve as greves do Porto de Lisboa, meses sucessivos em que as exportações de todo o país saíam daqui. Portanto, e esse dado, como uma infraestrutura importante, com investimento público reprodutivo, o bom investimento público, na minha opinião, que deve ser feito como do Porto de Leixões, é absolutamente lamentável que tenha demorado tantos anos a sair do papel, ainda não saiu, ainda vai arrancar a obra, e esses dados, se tivesse sido em Lisboa, eu atrevo-me a dizer que se esse problema se tivesse dado em Lisboa, já estava a obra feita. Não, há um problema de centralismo em Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, também há aqui mais este fator. Aliás, eu tenho dito isto, olhando para os dados, se nós olharmos para as empresas mais dinâmicas em Portugal, por exemplo, se olharmos para a indústria exportadora, empresas exportadoras, indústria transformadora, empresas exportadoras, 50% estão na região norte. Ou seja, eu tenho dito um bocadinho isto, a economia portuguesa, para ter futuro, tem que ficar mais parecida com a economia da região norte. Porque, de facto, aquele modelo que falámos há pouco, ele está muito presente em Lisboa. E não dependente do Estado. Mas deixe-me só... Claro. Meus caros, mas estamos a falar muito pouco de condicionantes externas. Parece que depende tudo... depende tudo. Tudo de nós, da poupança das nossas famílias, dos cortes do nosso Estado. A este propósito, eu gostava de dizer... Que instrumentos tem Portugal para contrariar estas pressões negativas sobre o agenda estrangeiro? Se é que existem. Sabe que eu costumo dizer isto, que é, nós andamos durante muitos anos, foi o euro, foi a China, foi o alargamento a leste, ou seja, Portugal não crescia porque estávamos no mundo errado. Ou seja, nós se calhar íamos ir crescer para Marte, a crise em Angola, porque aqui na Terra nós não conseguíamos crescer. Nós vamos ter que, com o contexto internacional que temos, nós vamos ter que ter as políticas, é de nós que dependemos, não vamos... É totalmente... Mas nós andámos durante muito tempo com esse tipo de análises. Ou seja, nós não crescíamos, não era por fatores endógenos, era sempre alguma coisa de mal que estava a acontecer no mundo que nos caía em cima. Mas o mundo é assim, o mundo está sempre a mudar e por isso nós temos que crescer neste mundo. Isso não há outra maneira de o fazer. Agora, se me perguntar, o endividamento que Portugal teve a ver com a conjuntura externa? Claro. Ou seja, como é endividamento externo, se não e evidentemente quem nos emprestou dinheiro... A arquitetura do euro favorece uma economia como a nossa? Neste momento, não tenho dúvidas. Ou seja, neste momento o euro é muito popular em Portugal, precisamente aquilo que, se quiser agora voltar à questão da poupança. As baixas taxas de juros prejudicam a poupança. Tudo bem. Mas... Embora não seja assim tão claro, mas por outro lado, o benefício que a economia portuguesa tem neste momento... É verdade. Por ter taxas de juros baixas, porque está no euro, acho que não há nenhum economista que possa dizer o contrário, não há, pelo menos que eu considero. Ou seja, nós temos as taxas de juros baixas que temos neste momento porque estamos no euro. Se não estivéssemos no euro, as nossas taxas de juros estavam lá em cima. E graças à descida das taxas de juros, nós temos esses cálculos no livro, entre 2009 e 2015, as famílias portuguesas têm no seu orçamento mais 2.500 milhões de euros. Claro. 2.500 milhões de euros por ano. Que foi fundamental. Porquê? Pela descida das taxas de juros. E esta é uma das razões, porque o euro em Portugal, apesar de haver algumas vozes que mesmo neste momento não são muito ativas, as pessoas percebem que o euro para a economia portuguesa é bom. Onde ele não é popular é na Alemanha. Claro que se a política do Banco Central Europeu mudar... e for no sentido de aumentar as taxas de juros... Se as taxas de juros subirem pronunciadamente nos próximos tempos, vamos ter um contexto completamente distinto. Como qualquer país muito endividado, se as taxas de juros subirem, nós vamos ter um problema grave. E como é que nos podemos preparar para esses riscos? Aquilo que o Nuno estava a dizer há pouco, ou seja, nós temos que criar condições, nós temos que perceber onde é que está a dinâmica da economia portuguesa, em que setores. Eu tenho um trabalho onde fazemos essa análise para a Fundação Gulbenkian. Onde é que estão esses setores? E as políticas têm que ir para esses setores. É isso que nós temos que fazer, porque é uma coisa que nós andamos a adiar há mais de 15 anos, que não fazemos isso.
E seja as políticas públicas, seja a banca. Porque a banca tem este papel essencial. A banca é quem tem os recursos para alavancar os investimentos. Ou seja, se eu tenho um potencial de crescimento, mas só uso os meus recursos, eu vou crescer mais devagar. Se eu tiver os meios para fazer crescer, eu vou crescer mais depressa. A economia vai ter mais dinamismo. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter as políticas que facilitem o crescimento dos setores que nós precisamos, que cresçam e que gerem um crescimento virtuoso da economia. E, de facto, as empresas capitalizarem-se e também, que é outro problema da nossa economia, a capitalização das empresas, permitam capitalizarem-se e, mais uma vez, volto a dizer, e a questão do capital de risco. Eu acho que formas alternativas de recurso a capital podem ser aqui pontos importantes para nós darmos também a volta e as como, por exemplo, tornarem-se mais competitivas. Como digo, o capital de risco, estava a falar, business angels, todas essas formas alternativas, acho que deve o Estado trabalhar para regulamentar e dar incentivos a esse tipo de Nuno Botelho, e os ciclos de baixo crescimento das economias desenvolvidas, que tipo de efeito podem ter, por exemplo, na captação ou no desvio de poupanças da economia nacional? Afasta recursos este movimento? Eu acho que pode afastar, mas penso que a economia portuguesa... Ou um bom negócio será sempre um bom negócio onde quer que possa ser concretizado. Sim, um bom negócio é sempre um bom negócio e os empresários estão muito despertos para essa realidade. E Portugal está, desse ponto de vista também, hoje a viver um fenómeno interessante. Captou a atenção internacional, uma série de investidores e empresários que estão a olhar para Portugal como um campo com oportunidades concretas e viáveis e hoje em dia eu acho que Portugal também, desse ponto de vista, deveria preparar-se com alguma ideia política, alguma ideia um fio condutor que nos pudesse conduzir e atrair cada vez mais esse tipo de investimento. Porque na falta de empresários com capital para investir, que é o que eu acho que neste momento a nossa economia também vive muito, com uma banca com dificuldade em atribuir crédito, como também estivemos já a falar, a alternativa pode também ser o investimento estrangeiro. E isso está a ser encontrado, desse ponto de vista, há aqui uma janela de oportunidade. Daqui a pouco vamos ouvir o Luís Aguiar Conraria, que como autor deste livro esteve de alguma forma, enfim, numa posição secundarizada neste debate, mas é também analista residente desta emissão. Fernando Alexandre, a pressão demográfica na poupança, de que forma se manifesta? É uma das dimensões do livro, ou seja, é olhar para a demografia, porque a demografia é um dos maiores desafios da economia portuguesa. Ou seja, só para termos uma ideia, nós em 2045, por aí, a partir daí, 40% da população tem mais de 65 anos. Isto é uma coisa, aliás, já se vai notando, ou seja, as cidades, há determinadas ruas, determinados bairros que estão mais grisalhos. Isso é óbvio, não é? Isso vê-se, isso já se vê. Isto coloca uma série de desafios, porque, sobretudo, porque nós temos, ou seja, coloca uma série de desafios porque nós temos menos gente nova e as pessoas mais novas são normalmente mais criativas, mais ambiciosas, mais geradoras de mudança, e por isso uma economia que precisa da tal transformação estrutural de mudança precisa de pessoas novas, criativas, com novas ideias. Reduzindo essa parte da população, nós ou seja, podem diminuir as ideias disponíveis, digamos assim, e depois do ponto de vista de uma série de equilíbrios financeiros, nomeadamente da segurança social, mas também do Estado em geral, nós podemos ter aqui uma grande dificuldade, que vamos ter um grande desequilíbrio entre a população ativa capaz de gerar recursos para basicamente pagar as pensões das pessoas mais velhas. Isto do ponto de vista da poupança, ou seja, seria de esperar, ou seja, normalmente as pessoas mais antigas poupam menos, acumulariam riqueza no período ativo para depois gastar no período em que estão reformadas. E por isso as taxas de poupança das pessoas mais velhas seriam mais baixas. Mas aquilo que nós analisamos para a economia portuguesa é que o padrão não é esse. Aliás, aquilo que dizia há pouco da estagnação secular, ou seja, nas economias desenvolvidas, nós termos populações que vão envelhecer muito, ou seja, nós nesta fase devíamos ter um aumento da poupança. Porque depois, quando as populações forem mais envelhecidas, a poupança vai diminuir. Mas aquilo que nós temos em Portugal é um padrão um bocadinho inverso daquilo que se verifica nessas economias. Ou seja, são as pessoas mais velhas que têm taxas de poupança mais elevadas.
Isto pode ter aqui... Porque tem sempre na sua mente, se me permite, eu acho que a esperança média de incerteza vida. e a esperança média de vida A esperança aumentar média de vida e vai precisar para uma eventualidade, e portanto vai ficando essa questão. As pessoas hoje interiorizaram mesmo a ideia de que vivem até aos 90 anos isso. com alguma facilidade. Só uma questão, agora só uma questão que me parece é que o Estado também neste ponto, na questão demográfica, nos desafios da segurança social, mas na sua própria reforma não tem em conta essa questão. Por exemplo, daquilo que vai ser a realidade do Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação, por exemplo, falando em duas áreas. Enquanto temos cada vez menos jovens, temos cada vez mais velhos e cada vez pessoas a necessitar mais cuidados de saúde. Portanto, esse desafio é aflorado também no livro. Sim, o número E eu agora escolas... sugeria a intervenção do Luís Aguiar Conraria, que chega tarde ao debate, mas chega com enfim, até como coautor do livro, com a capacidade de síntese e tinha aqui uma sugestão. Estes aspectos culturais de gestão ligados à poupança, sobretudo em empresas, muitas delas com matriz, enfim, familiar, há lucros que não são reinvestidos, que são extraídos da empresa e aplicados em património. Há também aqui neste domínio, enfim, algum capital de risco pessoal que deva ser, enfim, mais aplicado? Boas tardes. Obrigado por finalmente poder participar no debate. Eu tinha um professor de Economia... Sempre que aqui o Pivô não tem responsabilidade. Só aqui. Eu tinha um professor de Economia que dizia que esses aspectos culturais, um bom modelo económico devia explicar esses aspectos culturais e um bom economista não se devia socorrer dos aspectos culturais para explicar a economia. Eu, por acaso, não estou nada de acordo com esse professor de Economia, mas só para os nossos ouvintes saberem que há economistas que pensam assim. E eu lembro-me de um pequeno café que o meu tio tinha na aldeia onde a minha mãe nasceu, onde a caixa registradora era uma caixa aberta. Realmente, o meu primo queria comprar umas sapatilhas e a caixa registradora tirava de lá o dinheiro e ia comprar as sapatilhas. Portanto, isto de certa forma, eu acho que isto é um paradigma que ilustra bem o que se passa em algum tipo de empresas em Portugal. A forma como os dados mostram que muitas vezes há lucros que, em vez de serem reinvestidos, são distribuídos de alguma forma pelos acionistas ou pelos donos das empresas. E depois essas mesmas empresas que se vão endividar para, muitas vezes até para despesas correntes, mas vamos admitir que é para investimento, mostra que há... Aqui a imagem das sapatilhas, enfim, ou dos ténis serviram mais aqui num registro metafórico para carros topo de gama, jipes... Não, com o meu primo eram mesmo sapatilhas. Ou ténis, para os Sim, nossos ouvintes. Para os nossos ouvintes ao sul do Mondego, os ténis, não é? Mas esse aspecto é importante, e é importante porque há uma fiscalidade, isso é um problema a nível europeu, não é só em Portugal, que acaba por favorecer o endividamento das empresas em vez de favorecer os lucros retidos que são reinvestidos. Isto tem vindo a ser corrigido, obviamente, mas a correção tem de ir mais longe. O Fernando Alexandre costumava dizer que se um dono de uma empresa não confia na sua empresa ao ponto de investir nela, então quem é que vai confiar, não é? Portanto, mesmo para chegar a um banco pedir financiamento, se uma pessoa mostra que está empenhada e que investiu os seus capitais em vez de ter retirado os seus capitais, e evidentemente que isso facilita. E esse é um aspecto preocupante que nós temos no livro. Esse é um aspecto preocupante. Há uma correlação que nós encontramos que é forte, que é que as empresas que mais juros pagam são também aquelas que mais dividendos pagam. Quer dizer, isto significa que estão a descapitalizar as empresas, não é? Meus caros, estamos já na reta final. Aumentar a poupança nacional é chave para a recuperação da economia. Presumo que estamos todos de acordo. Num minuto, como aumentar a poupança nacional? As empresas já fizeram a parte do trabalho delas, ou seja, a poupança das empresas neste momento está em níveis bastante elevados mesmo, ou seja, a seguir à crise fizeram esta correção, embora continuem a pagar um montante de dividendos que é bastante elevado, ou seja, é na ordem dos 11 mil milhões de euros. Se nós pensarmos que as empresas investem cerca de 15 mil milhões de euros por ano, neste momento, ou seja, distribuem em dividendos um valor muito próximo do valor que investem. Este é um aspecto importante. Depois, temos uma parte da poupança muito importante que é o Estado. O Estado tem que claramente dar o bom exemplo, ou seja, tem que aprender a viver com os recursos que tem, não pode estar sistematicamente a endividar-se e, por isso, continuar a reduzir o déficit. E a falta de investimento do Estado no último... Não é a falta de... Eu discordo totalmente disso. Se nós olharmos para... É um mito?
Não é um mito, ou seja, é um facto, mas acontece depois de décadas de investimento muito acima da média da União Europeia. Se eu olhar para o peso do investimento público entre 2000 e 2016, Portugal continua bastante acima da média da zona euro. E por isso, depois de um período tão longo de tantos investimentos, é perfeitamente razoável que haja menos investimento público agora. Eu não percebo, não consigo mesmo perceber essa coisa de olhar para uma média. Ainda por cima, se nós olharmos para as médias, vamos ver que elas variam muito ao longo do tempo em todos os países, porque o país tem que ter a capacidade, em cada momento, ver o que é mais adequado. E se neste momento construir autoestradas, construir não é uma prioridade, ou seja, isto não quer dizer que não haja um investimento ou outro que é prioritário, claro, mas esse que se faça e não olhar... Nuno Botelho. O mais investimento público mais só importante seria a reforma do Estado enquanto muito mais, sorvedouro de muito recursos. Mais, eu acho que desse ponto de vista o Estado deveria dar o exemplo, como disse o professor Fernando Alexandre, que desse ponto de vista, mais do que trazer investimento, que há sempre, como disse anteriormente, bom e mau investimento público. Eu falei do caso, por exemplo, do Porto de Leixões, é inegável, a valia do investimento desse género, mas coisa diferente é o Estado continuar a gastar mais do que aquilo que produz. E, portanto, desse ponto de vista é que acho que o grande desafio do Estado português seria uma verdadeira reforma do Estado, uma descentralização de competências a determinados níveis. Temos, por exemplo, já a questão da educação, que, a meu ver, que vamos discutir daqui a umas semanas de certeza, mas que, a meu ver, é manca, porque não deixa às autarquias, por exemplo, escolher os professores. Não percebo bem porquê, tem que continuar a ser... Nuno Botelho refere-se em particular à transferência de competências na área da educação central, por exemplo, para dar este exemplo. E, portanto, deve ser feita, de facto, uma descentralização, ou para não falar na regionalização, mas uma descentralização, pelo menos, de competências que seja efetiva e não uma situação manca como esta que está a ser feita. Minuto final nesta questão da poupança para Luís Aguiar Conraria. Bem, aqui os meus dois colegas falaram na poupança do Estado e na das empresas, portanto, depois falta a das famílias, né? Que neste momento continua a ser muito baixa, ou é muito baixa, das mais baixas da Europa, e também era importante que aumentasse. Como aumentar, além dos aspectos culturais, que eu não sei muito bem como é que se podem mudar, isso é uma tarefa mais para sociólogos e antropólogos para discutirem como é que se mudam esses aspectos culturais, o que se calhar uma reforma da fiscalidade que penalize mais o consumo e incentive mais a poupança, isso será um caminho, e o outro muito, muito importante que os meus colegas há bocado quase que falaram, que é a questão da segurança social, uma alteração profunda do sistema de segurança social, portanto uma reforma verdadeiramente estrutural no sentido de tornar o nosso sistema, que é um sistema de redistribuição num sistema misto, onde a componente de capitalização tenha cada vez um peso maior, e isso é uma forma de tornar a segurança social num contributo para torná-la um contribuinte líquido da economia em vez de um sorvedor da economia. Muito obrigado, Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho e Fernando Alexandre, em mais uma emissão do Conversas Cruzadas, esta emissão que andou à volta do livro Poupança e Financiamento da Economia Portuguesa, edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda e da autoria de Fernando Alexandre, Luís Aguiar Conraria, Pedro Bação e Miguel Portela. Regressamos de 2 a 8 dias. Conversas Cruzadas.